Para falar que Filipe Luís, um dos mais importantes e badalados técnicos do futebol brasileiro, é de longe o treinador entre os 12 clubes grandes com menor salário. Filipe Luís segue recebendo os mesmos 300 mil reais por mês a que tinha direito quando foi promovido há quase um ano do sub-20 pro profissional. É bem verdade que o Flamengo tentou por pelo menos 2 oportunidades elevar esse salário do Filipe Luís, mas o técnico entendeu que não era a hora de discutir uma renovação de contrato e manteve-se faturando os 300 mil reais por mês. Só a título de comparação, Carlo Ancelotti, técnico da seleção, fatura 5 milhões de reais por mês. Abel Ferreira é o treinador entre times de futebol no Brasil com maior vencimento, 3 milhões de reais. A gente ainda tem Dorival Júnior ganhando 2 milhões de reais por mês. Outros técnicos de menos importância, de clubes menores, ganhando mais do que o Filipe Luís. Vou citar o caso do Rogério Ceni, à frente do Bahia. Por lá ele tem direito a 1 milhão e 200 mil reais por mês. Só para arrematar, registrar também que o Fenerbahçe da Turquia chegou a oferecer nos últimos dias 3 milhões de reais por mês a Filipe Luís. Ele teria a chance de multiplicar por 10 seus vencimentos, mas o técnico comprometido com o projeto do Flamengo disse não. E ainda assim, não pretende, por agora, discutir a renovação do seu contrato. Esse debate vai ficar para um pouco mais para frente da temporada. Hora de falar sobre o Flamengo, que tem de longe a melhor defesa da Libertadores da América na edição de 2025. Foram só 3 gols sofridos em 8 partidas. Média extremamente interessante para um time que está às vésperas de um mata-mata complicado contra o Estudiantes. Jogo de ida no Maracanã na quinta-feira, partida de volta marcada para outra quinta-feira na Argentina. Importante destacar que na campanha dos 2 títulos recentes do Flamengo na Libertadores, a defesa não tinha tal comportamento. Na fase de grupos, tanto de 19 quanto de 22, o Flamengo termina a fase de grupos com 7 gols sofridos. O Flamengo de 2025 tem 3 gols sofridos, depois da fase de grupos e também das partidas de oitavas de final. Mas o contraponto fica para o sistema ofensivo, que até performou bem nas oitavas de final, mas fez uma primeira fase bem sofrível, com apenas 9 gols marcados. Foram 23, a título de comparação, na fase de grupos da temporada de 2022. Você, torcedor do Flamengo, está com que grau de confiança em relação à campanha rubro-negra na Libertadores da América? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre as chances de título do Campeonato Brasileiro depois do fechamento de mais uma rodada. Nessa segunda-feira o Cruzeiro venceu o Bahia, colocando ponto final à outra rodada do Campeonato Nacional e, de acordo com o GE, há um empate técnico em relação a Flamengo e Palmeiras na disputa pelo título hoje. Esses são os 2 grandes candidatos à taça. O Flamengo aparece com 41,7% de chances de conquista, enquanto o Palmeiras tem 40,2%. Eles estão separados por 4 pontos, mas o Flamengo com um jogo a mais em relação ao Verdão. O Cruzeiro na tabela de classificação é o segundo colocado, mas nesse momento, segundo o GE, tem apenas 14,7% dos pontos. Isso se dá porque o Cruzeiro, apesar de ter 47 pontos, 3 a menos do que o Flamengo e 1 a mais do que o Palmeiras, tem jogos a mais do que os concorrentes. O Cruzeiro já disputou 23 jogos contra 22 do Flamengo e 21 do Palmeiras. Além dos 3, ainda tem chances mínimas de título: o Botafogo 2,2%, o Mirassol 0,6%, o Bahia 0,3% e o São Paulo com 0,1%. Já contei para vocês nesse vídeo que o Cruzeiro tem contra si, além da distância em relação aos 2, o fato de precisar visitar no segundo turno o Palmeiras e o Flamengo na condição de visitante. Use o espaço para comentário agora para dizer quem você acha que se sai campeão brasileiro de 2025. Combinado? Hora de falar sobre o Flamengo para analisar a janela de transferências, mas não sou eu nem você que faremos essa avaliação, e sim José Boto, diretor executivo de futebol. Vale a lembrança de que para a Copa do Mundo de Clubes o Flamengo contratou Jorginho, depois outros 4 reforços: Emerson Royal, lateral direito que veio do futebol europeu, Carrascal, meio atacante que veio da Rússia, Samuel Lino, contratado do Atlético de Madrid, além de Saúl, que havia rescindido seu contrato do mesmo clube espanhol. 4 reforços, desses 4, 3 têm sido titulares, só o Carrascal que demorou um pouco mais de tempo para se adaptar. Jorginho também virou peça importantíssima, mas apesar do acréscimo na qualidade do elenco, o Boto demonstrou
chateação não, mas ele entende que poderia ter sido melhor dar uma olhada na frase do diretor executivo de futebol do Flamengo, que é português, abre aspas para ele: nunca ficamos satisfeitos com o que fazemos. Acho que poderia ter sido ainda melhor, mas, levando em conta as necessidades da equipe e o nível dos jogadores que conseguimos trazer, a janela foi dentro do que planejamos. O Flamengo falhou em duas posições específicas. O rubro-negro gastou semanas atrás de um centroavante, e as tentativas com Tati Castelhanos, com o Lucas Beltrán e com Gabriel Jesus foram as que decepcionaram mais internamente. O Flamengo entendia que precisava de um centroavante com outra característica para concorrer com o Pedro, ou até para permitir que o Pedro fosse vendido. Diante da dificuldade em avançar por um camisa 9, o Flamengo desistiu da venda do Pedro. Houve também uma tentativa pouco menos frenética por um goleiro. Gabriel Brazão foi, por exemplo, um dos alvos, mas a proposta de 7 milhões de euros feita ao Santos acabou sendo recusada. A tendência é que para o ano que vem o Flamengo retome as conversas por um goleiro e também por um centroavante. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar qual jogador você queria ver com a camisa do Fla. Só para completar em relação ao rubro-negro, o Estudiantes, adversário dessa quinta-feira do Flamengo, jogo no Maracanã, não terá dois jogadores importantes, ou seja, serão 2 desfalques: Leandro Gonzalez e Edwin Cetré, ambos machucados. Bora iniciar o nosso vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Flamengo, que só está atrás do PSG no mundo entre os times com mais vitórias no ano de 2025. A equipe francesa tem 37 vitórias contra 36 do Flamengo. O Bahia com 34 e o Palmeiras com 32 são os principais perseguidores da dupla PSG e Flamengo. Quero falar agora sobre Filipe Luís. O técnico do Flamengo admitiu que foi alvo de uma proposta do Fenerbahçe, equipe turca que demitiu recentemente o José Mourinho. O Filipe Luís teve a oportunidade, como eu contei para vocês na semana passada, de praticamente multiplicar seu salário por 10. Ele ganha na casa dos 300 mil reais por mês no Fla e tinha em mãos uma oferta para ganhar 3 milhões de reais mensais na Turquia. Depois da vitória do Flamengo por 2-0 contra o Juventude em Caxias do Sul, Filipe Luís explicou a decisão de permanecer no rubro-negro, abre aspas para ele: quando outros clubes ligam, me deixa muito feliz, porque existe um reconhecimento do nosso trabalho, mas não é o momento de sair. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo tudo o que eu quero para minha vida. Obviamente que tenho um compromisso com esses jogadores e com o clube, e quero honrar, disse o Filipe Luís. O treinador do Fla sabe, obviamente, que tem em mãos a possibilidade de 2 títulos absolutamente plausíveis: Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com 4 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, embora com um jogo a mais. Na Libertadores começa a decidir a fase de quartas de final a partir dessa semana contra o Estudiantes. Primeira partida no Maracanã, jogo da volta na Argentina, e o Flamengo é sim um dos favoritos ao título. Diante desse cenário e com a chance até de jogar um Intercontinental de Clubes, Filipe Luís pesou os prós e contras e decidiu permanecer na Gávea, decisão absolutamente acertada. O que pesa é o fato de ele não ter aceitado a renovação de contrato com o rubro-negro. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e o Flamengo tenta desde antes da Copa do Mundo de Clubes estender esse contrato. Até agora não houve acordo. Desde que se tornou técnico do time principal, no fim da temporada passada são 3 taças: campeão da Copa do Brasil, campeão do Carioca e da Supercopa. Copa do Brasil de 24, os outros 2 títulos ganhos em 2025. Quero falar agora sobre Arrascaeta, que segue sem renovar seu contrato, mas nunca brilhou como na temporada de 2025. Mesmo estando no mês de setembro, ele já se igualou à temporada mais artilheira da carreira, que era de 2019. Tanto nesse ano quanto em 2019, o Arrasca chegou a incríveis 18 gols marcados. Ele está a 6 gols de igualar a temporada com mais assistências. São 13 passes para gol nesse ano. Na temporada de 2022 ele conseguiu 19 passes para gol. A julgar pela ótima fase do meio atacante uruguaio, dá para imaginar que 2025 vai quebrar todos os recordes. Até porque nas últimas 7 partidas com a camisa do Flamengo, o Arrasca soma 5 gols e mais 5 assistências. Jogador que vive fase espetacular e que se cuidou bastante para jogar mais do que normalmente. Foram 43 partidas, 18 gols e 13 assistências na atual temporada. Ele é o artilheiro do campeonato, ele é artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro
e um dos principais jogadores em atividade por aqui. Seu contrato se encerra em dezembro de 2026 e a tendência é que muito em breve o Flamengo chegue a um acordo para a prorrogação desse vínculo, pelo menos até 2028, com o Arrasca subindo para algo na casa dos R$ 2 milhões por mês de salário. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas, para você não perder nada e ficar por dentro de tudo e ficar por dentro de todas as informações do Megão, o maior clube do Brasil, não é verdade? Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.